Irmãos e irmãs, a Conferência Geral de abril de 2020 de fato foi memorável. Nosso amado profeta falou muito sobre a restauração do Evangelho, sobre como obter revelação pessoal. Ele publicou a proclamação bicentenária sobre a restauração do Evangelho, da primeira presidência e do Conselho dos 12 Apóstolos. Então, realmente, essa conferência ela será inesquecível para mim. Não só por todas essas coisas, ou pelo fato do Covid-19, ou simplesmente porque o centro de conferência estava vazio, mas, para mim, ela será inesquecível pelas impressões que eu recebi do Espírito Santo. Como eu falei, o presidente Russell M. Nelson, ele falou muito sobre a restauração do Evangelho. Em um de seus discursos, ele falou: durante aquela extraordinária visão, Deus o Pai apontou para Jesus Cristo e disse: este é meu filho amado, ouve-o. Ele declarou ainda: essa admoestação dada a Joseph serve para cada um de nós. Devemos buscar, de todas as maneiras que pudermos, ouvir a Jesus Cristo. Olha que interessante isso e quão profundo é essa declaração. A mesma demonstração que o Pai Celestial fez para Joseph, nós recebemos agora de nosso profeta. Nós temos que fazer tudo o que pudermos para ouvir o Salvador Jesus Cristo. É interessante que antes dessa conferência, o presidente Nelson publicou um vídeo nas redes sociais intitulado Ouvir o Senhor. E no final do vídeo, ele faz uma pergunta: como você ouve o Senhor? Eu pensei muito sobre isso nos meus estudos pessoais e cheguei a várias conclusões, das maneiras que eu poderia ouvir o Senhor. E nessa conferência, na sessão da manhã de domingo, ele nos deu 4 sugestões de como nós podemos ouvir o Senhor. Eu gostaria de relembrar para os irmãos. A primeira sugestão é através das Escrituras. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza que cada um tem um testemunho das Escrituras Sagradas. Nós aprendemos nas Escrituras sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o plano de salvação, sobre o que nós precisamos fazer para voltar à presença do Pai Celestial e obter vida eterna com Deus e com Jesus Cristo. Então, mais do que nunca, nós devemos nos apegar às Sagradas Escrituras e assim nós poderemos ouvir o Senhor através das palavras das Escrituras. A segunda sugestão que ele nos deu é que nós podemos ouvir o Senhor no templo. O templo é literalmente a casa do Senhor. Lá nós temos o privilégio de receber revelação pessoal, de refletirmos mais sobre o Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza que cada um que frequentou o templo já teve algum tipo de experiência sagrada lá naquele local santo. Ele até também nos pediu que assim que a frequência ao templo for liberada, nós precisamos frequentar mais intensamente a casa do Senhor. E assim poderemos ouvir mais o Salvador Jesus Cristo. A terceira sugestão que ele nos deu, ele falou o seguinte, eu até vou citar aqui para não perder nada. Ele disse: quando refinamos nossa habilidade de reconhecer os sussurros do Espírito Santo. Então, quando nós refinamos essa capacidade de reconhecer o Espírito Santo, automaticamente nós aumentaremos a capacidade de ouvir o Senhor. O Espírito Santo, ele é o terceiro membro da Trindade, que testifica das verdades do Evangelho e do Pai e do Filho. Eu queria falar um pouco sobre uma experiência que eu tive quando eu era um missionário. Eu estava na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu convidei uma pesquisadora para frequentar a igreja. E lá, essa pesquisadora ela teve a experiência dela na reunião sacramental. Era uma reunião de testemunho. E interessante que quando terminou a reunião, eu perguntei para ela, como é que foi sua experiência? O que você achou da reunião sacramental? Ela falou: olha, foi bom, mas não foi nada empolgante. Rapaz, aquilo cortou meu coração. Eu estava todo empolgado, achando que ela seria batizada, e a resposta dela foi que a reunião não foi empolgante.
ela continuou e ela disse, olha, eu já frequentei várias reuniões, várias outras denominações, e era mais animado, tinha mais gritaria, os pregadores, as pessoas que ensinavam, falavam mais, eram mais emotivas, e aqui eu não achei tão empolgante. Aquilo me arrasou como missionário, né? Eu era bem jovem, não compreendia muito as coisas, eu tinha o meu testemunho, mas não entendia todas as coisas, né? De fato, ainda estou aprendendo muitas coisas, mas a coisa que eu aprendi, que o Espírito Santo, ele não habita em lugares que tenham barulho, ele não faz essas coisas, né? Esse tipo de empolgação, como aquela pesquisadora citou, ele não age dessa forma. Pelo contrário, o Espírito Santo, para que nós possamos senti-lo, nós precisamos estar em paz, em tranquilidade. Tem uma escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês que fala um pouquinho sobre isso. Está lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Diz o seguinte: E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O Espírito Santo, ele fala conosco através de uma voz mansa e delicada. Então, aquela empolgação que aquela pesquisadora sentia é como se fosse o terremoto, o fogo, como mencionado nessas escrituras. O Espírito Santo, ele não age dessa forma. Amados irmãos e irmãs, precisamos tomar muito cuidado, porque o mundo, ele quer nos confundir, dizendo que o Espírito Santo é barulhento, ele nos responde através do grito, através de empolgação, e não funciona dessa forma. Para que possamos ouvir o Senhor, nós precisamos ouvir uma voz mansa e delicada. Cuidado com as distrações do mundo, que nos impede de ouvir o Senhor e de seguir os sussurros do Espírito Santo. Eu fico surpreso que muitos de nossos irmãos, a maneira com que eles se distraem, né? Hoje as redes sociais têm tantas coisas ruins, tantas coisas nocivas, e muitas vezes nós vemos pessoas perdendo muito tempo com coisas que não nos vão edificar e passam poucos minutos fazendo oração, ou estudando escrituras, ou cantando hino. Eles gastam mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas do Senhor. Então vamos ficar atentos ao sussurro do Espírito Santo, e para que nós não possamos cair nas armadilhas do inimigo. O inimigo, ele quer nos distrair com as coisas do mundo, para que possamos ficar impedidos de ouvir o Espírito Santo. Ele sabe que se ele conseguir isso, nós nunca ouviremos o Senhor. Possamos ficar atentos. Cuidado com as distrações e com as coisas ao seu redor. A quarta sugestão que ele nos deu é que nós podemos ouvir o Senhor ao obedecermos às palavras dos profetas vivos, videntes e reveladores. Nós temos hoje 15 profetas videntes e reveladores, o Conselho dos 12 Apóstolos e a primeira presidência. Nessa conferência nós tivemos vários discursos, temos o privilégio de aprender com eles. Se ouvirmos as suas palavras, se lemos e relemos os discursos da conferência, ou até mesmo assistir, nós ouviremos o Senhor falando conosco. Essas coisas vão nos ajudar bastante. O presidente Nelson, ele ainda disse em seu discurso da Conferência Geral, na manhã de domingo, ele disse: Nosso Pai sabe que quando estamos cercados da incerteza e de medo, o que mais nos ajuda é ouvir o seu Filho. Nosso empenho em ouvi-lo deve ser cada vez mais intencional. Olha que interessante isso, né?
O nosso empenho ele tem que ser intencional de ouvir o Senhor. Temos que fazer com que isso seja parte da nossa vida. E ele continua, é necessário um esforço consciente e constante em ouvir o Senhor. Então, não vai ser do dia para a noite que nós vamos acordar e vamos ouvir o Senhor falando conosco. É necessário esforço, é necessário que nós sejamos constantes e que façamos de forma consciente, não no automático, não só porque o profeta está falando. Claro que temos que fazer porque ele está pedindo, mas como ele disse, né, de forma consciente e com esforço. A constância vai nos levar a essa bênção que é ouvir a voz do Senhor. Ele disse o seguinte mais em seu discurso: não podemos simplesmente confiar nas informações com as quais nos deparamos nas mídias sociais. Com bilhões de palavras online e em um mundo saturado de comercialização, no qual as iniciativas ruidosas e nefastas do adversário constantemente se infiltram. Ele falou sobre as redes sociais, né? Então, não podemos só confiar nas redes sociais. A nossa maior influência tem que ser o Salvador. No mundo digital, onde temos vários influenciadores, temos que ter muito cuidado com isso. As pessoas muitas vezes seguem o influenciador A ou B em detrimento do Salvador Jesus Cristo, que deve ser o nosso maior influenciador da nossa vida. Porque a sua influência, a influência de Cristo, vai nos levar de volta ao Pai Celestial. Os influenciadores do mundo, das mídias sociais, no máximo vão nos dar momentos de alegria, prazer momentâneo. Eles não têm força para nos levar de volta à presença do Pai Celestial. Meus amados irmãos e irmãs, neste domingo de Páscoa, eu quero compartilhar meu testemunho com vocês de que essas coisas são verdadeiras. Jesus Cristo é a razão por estarmos aqui. Se nós desenvolvermos essa habilidade de ouvir os seus conselhos, nós estaremos sempre em segurança, independente do que esteja acontecendo neste mundo. Lembre-se, esse mundo não é do Senhor, por enquanto, né? Na sua segunda vinda, ele será glorificado e habitaremos com ele. Então, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ouvi-lo e voltar à presença do Pai Celestial. Jesus Cristo vive. Hoje nós comemoramos a sua ressurreição. Por causa dele e porque ele vive, todos nós um dia viveremos novamente. Nós deixaremos esse corpo mortal, esse corpo imperfeito, e nos levantaremos com o corpo glorificado e imortal. Isso é garantido a nós por causa dele. É como as Escrituras diz, né? É a graça do Senhor. Nós temos essa certeza de que iremos ressuscitar. O que depende de nós agora é a vida eterna. Se nós seguirmos os conselhos de Cristo, não só nessa Páscoa, mas durante todo o ano, nós encontraremos e alcançaremos a vida eterna. Essa é a sua igreja. Eu sei que Jesus Cristo vive. O presidente Nelson é o seu porta-voz aqui nessa terra. Ele nos guia e nos orienta nesse momento de provação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.